Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos recebendo Anthony Aguilar, um tenente-coronel aposentado do Exército dos Estados Unidos, que serviu por 25 anos como oficial de infantaria de combate nas Forças Especiais. Então, seja bem-vindo ao programa. Obrigado por me receberem. É uma honra e um prazer estar conversando com vocês hoje. Obrigado. Bem, obrigado. Você tem uma experiência bastante extensa, com seus 25 anos de carreira, e foi enviado muitas vezes para lugares como Afeganistão, Iraque, Síria, Jordânia, Filipinas, Tailândia, Malásia, Camboja, Vietnã, Cazaquistão e Tajiquistão. Claro, você esteve em combate diversas vezes e foi ferido em serviço, mas depois se aposentou. Depois disso, você também foi enviado para trabalhar em Gaza para ajudar na distribuição de ajuda humanitária. Se não me engano, você está trabalhando para a Fundação Humanitária de Gaza. Eu realmente queria explorar um pouco sobre o que esse trabalho envolvia, o que você realmente viu lá e algumas das coisas que ouvimos sobre a distribuição de alimentos e as mortes que aconteceram lá. Mas pensei que um bom ponto de partida seria qual era o seu trabalho de fato ou o que ele envolvia. Quando fui contratado pela Fundação Humanitária de Gaza, havia duas entidades contratadas operando sob a fundação que realmente realizavam ajuda humanitária em Israel e Gaza. Uma delas era Safe Reach Solutions, e sob a Safe Reach Solutions havia uma empresa chamada UG Solutions, que era responsável por fornecer segurança armada para entregar e proteger os alimentos. Fui contratado pela UG Solutions como contratado de segurança para proteger as entregas de alimentos e também os locais de distribuição. Foi-me explicado que a Fundação Humanitária de Gaza assumiria toda a presença da ONU e passaria a fornecer distribuição de alimentos baseada na comunidade, basicamente oferecendo tudo o que a ONU vinha fazendo. Disseram-nos que entraríamos em Gaza e substituiríamos a ONU, já que as Nações Unidas estavam impedidas de entrar pelo governo israelense. Então, pelas minhas impressões e pensamentos iniciais, eu realmente queria fazer parte do esforço de alimentar e fornecer comida para pessoas que estavam em necessidade desesperadora. Naquele momento, não havia dúvida na minha mente de que as pessoas em Gaza estavam passando fome, que havia necessidade e que era absolutamente necessário levar comida, água, fórmula para bebês e tudo que uma sociedade precisa para funcionar. E isso não estava chegando lá. Independentemente de quem estava bloqueando quem, ou de quem podia ou não entrar, essas são decisões muito além do meu controle. Eu senti que o que eu podia controlar era pelo menos fazer parte do fornecimento de alimentos aos palestinos de Gaza. Foi assim que o trabalho me foi apresentado. Foi assim que eu me preparei para entrar em Gaza. Isso não foi o que aconteceu. Mas era isso que eu presumia. That was not the case, but that is what I was assumed. Bem, como sabemos, não houve tanta presença da mídia. Muitos jornalistas palestinos, assim como vários jornalistas estrangeiros, foram mortos. Mas ainda assim, há muitas imagens sendo divulgadas pelas redes sociais. Eu queria saber, o que você viu lá em relação ao desastre humanitário? E como isso se compara às suas missões anteriores? Então, a primeira questão sobre a mídia ou repórteres. Não só as FDI, mas também a GHF bloqueiam e restringem qualquer tipo de presença significativa da mídia ocidental ou qualquer tipo de cobertura midiática imparcial, como todos sabemos pelo que aconteceu no passado. Em toda Gaza, repórteres foram mortos, alvo de ataques, deliberadamente perseguidos e mortos. E a Fundação Humanitária de Gaza, você sabe, a posição deles é que é perigoso demais trazer repórteres para os locais por causa da situação de segurança. No entanto, a Fundação Humanitária de Gaza traz repórteres, influenciadores da internet, que não têm experiência em ambientes como aquele. Trazer essas pessoas é um perigo não só para elas mesmas, mas para a missão, porque elas representam uma responsabilidade.
they're a liability, they're a risk, because they don't know what they're doing. Whereas Eles são um risco, porque não sabem o que estão fazendo. Enquanto a Fundação Humanitária de Gaza e as FDI não permitem que fotógrafos de combate experientes ou repórteres, pessoas que já sobreviveram e estiveram em situações bastante violentas e ameaçadoras, entrem porque não é seguro o suficiente. Mas a Fundação Humanitária de Gaza vai levar influenciadores da internet. Então acho que o mundo precisa olhar para isso de forma muito crítica e cuidadosa. Quando uma entidade, ou um ocupante, ou a ferramenta da ocupação, como a FHG, se recusa a permitir que repórteres ou a mídia imparcial entrem para ver, devemos ficar muito preocupados com o que realmente está acontecendo. Esse é um sinal claro de comportamento tirânico e opressor, quando o opressor não permite a entrada da mídia. Does not allow media in. That's a hallmark of tyranny. Isso é uma característica da tirania, e o mundo deveria se preocupar com isso. Sobre a segunda pergunta, a respeito da própria ajuda e da ajuda nos locais. Nós não estávamos assumindo assistência humanitária comunitária, ou assistência humanitária das Nações Unidas. Havia 400 pontos sob o mecanismo da ONU, com 550 caminhões entrando todos os dias em Gaza para sustentar a população. Entre meados de março e 26 de maio, nada estava entrando. Quando a Fundação Humanitária de Gaza começou a operar em 26 de maio, estávamos administrando 4 pontos, 1% de todo o mecanismo que existia anteriormente. Impossível atender a população com 4 pontos de distribuição. Agora restam apenas 3. O ponto no norte, o corredor de Netzarim, foi fechado porque as forças de defesa de Israel o ocuparam para realizar operações militares no norte. Eles usaram aquele antigo local, que antes servia para distribuição, e agora o transformaram em um quartel-general das FDI, operando no norte. Os 3 pontos restantes ficam totalmente ao sul, o mais ao sul possível em Gaza. Na fronteira com o Egito, over Ninetsmor, ela está empecece a arrasar nivelar, sendo bequemedicin, numais aí. Leveled and no one lives there. There's no people there. So for the 3 sites that exist now. Então, para os 3 locais que existem agora, o local de distribuição 1 e o local de distribuição 2 foram transformados nesse grande acampamento, uma vila ou um acampamento, para concentrar a população ao sul. Portanto, é um grande acampamento para concentrar a população que vivia no centro e no norte de Gaza para o sul. O local 3 ainda está lá. Agora eles construíram os locais 4 e 5. Então, em termos leigos, você pensaria que há 5 locais, mas não há. Ainda existem apenas 3, porque eles fecharam o antigo número 4 e construíram um novo 4. E eles pegaram 1 e 2 e juntaram. Então você tem 1, 2, 3 e 4. Só há 4 no sul, não 5. Nunca houve 5. E do jeito que estão operando agora, estão funcionando como um centro de concentração para reunir todos os palestinos nesse acampamento. Quanto à ajuda humanitária, a comida que realmente estávamos trazendo, só estávamos trazendo alimentos secos, comida crua e seca, como arroz, feijão, lentilhas, favas e macarrão. Todas essas coisas precisam de água para comer. E não estávamos forto água. Imagine toda a população de Gaza. E o único mecanismo que traz ajuda humanitária para Gaza não traz água, nem fórmula para bebês, nem alimentos perecíveis prontos para consumo, nem produtos de higiene, nem gás propano, nem combustível, nem qualquer meio de gerar ou ter eletricidade, como geradores ou painéis solares. Nada, além de alimentos secos que exigem água para serem preparados, para um povo que ao chegar a esses locais, na fase 1 dessa operação. Agora, a GHF tinha uma operação planejada deliberadamente, que ao ver os bastidores percebi que era intencional. Fase 1, preparar os locais, testar os locais, trazer as pessoas para os locais, ver como os locais funcionam, quantas pessoas podem ir e vir. Fase 2, operar os locais de forma rotativa. Local 1 e 3, local 2 e 4, local 1, só local 1, nenhum local aberto.
mantendo completamente a população em confusão e sem saber quais locais estarão abertos. Isso foi planejado. Não foi algo que simplesmente aconteceu por causa da situação. Isso foi planejado. Fase 3. Concentrar a população ao sul, nessa área de acampamento concentrado, e limpar toda a Gaza, com a GHF sendo a receptora de todas essas pessoas, por assim dizer. E com isso, nesse acampamento de 2,7 quilômetros, onde toda a população será concentrada no sul, ouça essas palavras, um acampamento onde toda a população será concentrada. Isso é, por definição, um campo de concentração. Então, a Fundação Humanitária de Gaza agora construiu e estabeleceu um campo de concentração de 2,7 quilômetros no sul, para onde todos os palestinos serão transferidos para sobreviver. Eu não digo viver, eu digo sobreviver. Sem água encanada, sem eletricidade, esgoto a céu aberto, porque não há sistema de esgoto. Sem hospitais, porque o único hospital que restava no sul, o Hospital Nasser, foi atingido por um disparo de tanque e por um míssil na semana passada. Portanto, não há instalações médicas funcionando, não há escolas, não há mesquitas ou qualquer local religioso funcionando para culto. Todas essas coisas que são garantidas aos seres humanos, civis, comida, água, serviços religiosos, educação, atendimento médico, todas essas coisas estão sendo negadas a eles. E não é por acaso. Foi planejado assim. E a Fundação Humanitária de Gaza, com as Forças de Defesa de Israel como cliente da Fundação Humanitária de Gaza, por meio de um contrato lucrativo de centenas de milhões de dólares, os Estados Unidos investiram dinheiro de impostos nisso, para uma empresa privada que agora é responsável pela concentração de toda a população palestina e será responsável por sua morte lenta até a aniquilação. Uma de duas coisas vai acontecer, ou ambas. A população sobrevivente restante será lentamente morta por meio da fome e de doenças. Pense em toda uma população em uma área tão pequena, sem água encanada, sem sistema de esgoto e sem nenhum dos itens essenciais para o município. Você tem a disenteria se espalhando. Isso mata milhares. A poliomielite está aumentando. Isso vai matar milhares mais. Por meio de doenças, fome, escassez e os bombardeios contínuos, não restarão muitos palestinos vivos. E esses palestinos ou serão transferidos para outro lugar ou deixados para morrer lentamente. E isso não está acontecendo em semanas, meses ou anos. Isso está acontecendo agora, agora mesmo. Antes de celebrarmos o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos ou comemorarmos as festas de fim de ano, se não agirmos como mundo, como comunidade internacional, a Palestina e os palestinos deixarão de existir. Estamos à beiras de um genocídio que o mundo está assistindo. Como chegamos a essa situação? Veja, quem é essa organização humanitária, a Fundação Humanitária de Gaza, que depois abandona a mídia, monta tão poucos centros de distribuição? Você diz que eles concentram a população, não liberam território, não fornecem água. De novo, você disse campo de concentração, acho que também pode ser chamado de campo de extermínio, então. Quem é a Fundação Humanitária de Gaza? Porque parece mais que eles estão operando um campo de concentração, ou de extermínio, do que uma verdadeira organização humanitária. Bem, se você pensar em todos os elementos realistas, os componentes, não no que é dito na mídia, ou no que Shapin Fay, o porta-voz de relações públicas da Fundação Humanitária de Gaza, diz que, francamente, não faz ideia do que está falando, seja de uma perspectiva militar ou de ajuda humanitária. Ele é apenas um porta-voz. A realidade é que seres humanos estão sendo deslocados à força, enquanto suas casas são destruídas, seus meios de subsistência são destruídos, plantações, municípios, geradores de esgoto, bombas destruídas, sendo levados para uma área de concentração pela qual a FHG não só é responsável, mas está implementando. São eles que estão fazendo isso. Isso fazia parte do plano deles. Então quem é essa Fundação Humanitária de Gaza?
Se você analisar, esperaria que a Fundação Humanitária de Gaza se importasse com Gaza, que tivesse humanitários trabalhando em sua organização. E haveria uma fundação onde você poderia realmente ver de onde vem o dinheiro deles e como eles operam. Eles não são nada disso. Eles não são a Fundação Humanitária de Gaza. Eles não se importam com Gaza. Eles não se importam em fazer qualquer trabalho humanitário. E legalmente, como entidade, eles não são uma fundação, porque ninguém sabe de onde vem o dinheiro deles. Então você tem essa organização secreta, cheia de mistério, e no topo está um homem, Johnny Moore, que se autodenomina, eu não sabia disso até recentemente, quando estava tentando descobrir essa mesma questão. O que é a Fundação Humanitária de Gaza? Então, o homem responsável pela Fundação Humanitária de Gaza é um líder autoproclamado e auto-identificado do movimento sionista cristão. Safe Reach Solutions, the contract underneath it. Safe Reach Solutions, o contrato por trás disso. A pessoa que comanda a Safe Reach Solutions é um amigo de longa data de Johnny Moore e se aposentou recentemente após uma longa carreira na Divisão de Atividades Especiais da CIA. A Divisão de Atividades Especiais da CIA é a organização que cria empresas de fachada. É a organização que realiza operações secretas. Essa é a parte da CIA que até mesmo a própria CIA teme. E então você tem a UG Solutions. O homem responsável pelo contrato de segurança em Gaza da UG Solutions se autodenomina um sionista cristão e é o presidente nacional de uma organização chamada Infidels Motorcycle Club, que proclama lutar contra a jihad e exige o extermínio de todos os muçulmanos. É essa organização que está administrando a ajuda humanitária em Gaza. A organização que não fornece comida, nem água, permitindo que palestinos sejam mortos e massacrados em seus próprios locais, e que agora está encarregada de administrar um campo de concentração. Então, quando você olha para a Fundação Humanitária de Gaza, trata-se de uma organização extremista, uma organização religiosa extremista financiada pelo governo dos Estados Unidos. Dinheiro dado a eles para serem a ideia de um cliente. Assim, o dólar americano está indo para uma empresa que é cliente de um governo estrangeiro, que agora está participando aberta e claramente de todos os aspectos de um genocídio, crimes de guerra, deslocando a população a tal ponto que agora eles não estão sobrevivendo. Fome, inanição. Essas não são coisas que Tony Aguilar inventou. São fatos que o mundo declarou e proclamou. E além disso, o motivo pelo qual o governo israelense impediu as Nações Unidas de entregar ajuda a partir de Rafah, de Erez, de todos os postos de controle para 400 locais, foi porque alegaram que a ONU estava dando toda a comida para o Hamas. O próprio governo israelense veio a público nas últimas 2 semanas para dizer que isso não é verdade. Não há evidências disso. As Nações Unidas identificaram isso. A UNRWA identificou isso. Organizações dos Estados, organizações da Europa Ocidental, organizações israelenses independentes, não apenas o governo israelense, todas vieram a público dizer que não há evidências disso. Então, por que a ONU não está voltando? Porque os israelenses e o GHF não têm nenhuma intenção de alimentar a população. A intenção deles é continuar com a fome e o deslocamento forçado até que todos os palestinos estejam concentrados no sul e estejam mortos, ou até que haja negociações para enviá-los para outro lugar. E todos nós já ouvimos isso nas notícias. Para onde será? Recomendo a todos que estão ouvindo, pesquisem sobre o Chipre e as terras que foram compradas no Chipre por conglomerados do GHF, 200 acres comprados no leste do Chipre. Por quê? Façam essas perguntas. Porque para mim está absolutamente claro, pela intenção e pelas evidências, que este é o plano de um genocídio planejado, um holocausto moderno que está acontecendo diante dos nossos olhos na mídia nacional. Todos os dias vemos isso quando um hospital é bombardeado e Israel diz, ops, não era nossa intenção. E o mundo desvia o olhar.
Repórteres são mortos. Não um, não dois, não três, mas 20, 30, 40. E o mundo desvia o olhar. Milhares estão morrendo de fome. 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 E o mundo desvia o olhar. Neste momento, Israel percebeu que o mundo vai continuar desviando o olhar por mais um tempo. Então eles correram para terminar essa operação. E a Fundação Humanitária de Gaza, dirigida e liderada por um sionista cristão que está na linha de frente, armado enquanto distribui comida, é comandada por um indivíduo sionista cristão que se autodenomina um infiel. Para as pessoas do mundo, é essa pessoa que está fornecendo ajuda humanitária em Gaza. Eu pediria que você refletisse sobre isso, olhasse para si mesmo no espelho e perguntasse: o que estamos fazendo? Reflect on that and look at yourself in the mirror and ask, what are we doing? Também queria te perguntar sobre o tratamento de civis pelo IDF, porque, novamente, praticamente não há mais presença da mídia, como você também apontou. Então é muito difícil obter informações, e o controle da narrativa é bastante intenso. Mas, mais uma vez, é por isso que o que você viu é um pouco único, considerando que você é um veterano condecorado das Forças Especiais. Você serviu sua vida inteira ao seu país. Foi enviado repetidas vezes. Isso faz de você uma voz muito credível, não só pelo seu histórico apolítico, mas também por ter essa expertise em como conduzir uma guerra. Então é algo muito único, especialmente neste caso. Não sei nem se deveria ser chamado de guerra. Parece muito unilateral. Como você vê o tratamento dos civis pelo IDF, especialmente nos centros de distribuição, onde você foi destacado para cuidar da segurança? Deployed to, again, look after the security. The Israeli government and the IDF. O governo israelense e as forças de defesa de Israel, não apenas as IDF, mas o governo israelense, tomaram grandes medidas para desumanizar o povo de Gaza, para desumanizar os palestinos, para tentar convencer o mundo de que os palestinos não são reais, que eles não existem, que não são uma coisa real, que não são pessoas, que são animais, que são terroristas, que todos são Hamas, que todos são maus. E os reflexos que você vê em relação à vida em Gaza, suas casas estão destruídas e eles estão vivendo em tendas. A ONU não está lá, então essas cidades de tendas, por assim dizer, estão caindo em completa miséria. Você vê vídeos de pessoas passando fome, fotos de pessoas passando fome. Israel e as IDF foram muito longe para desumanizar através dessa narrativa, e essa narrativa é repetida todos os dias. Mas as forças de defesa de Israel fazem parte dessa narrativa, porque os locais que são administrados desumanizam ainda mais a população. Milhares de palestinos correm para um desses locais para pegar quantidades mínimas de comida, rastejam e imploram por comida. Eles têm que rastejar no chão para pegar restos de comida que sobraram, caso cheguem tarde. Eles precisam, sabe, implorar por qualquer comida disponível. E quando chegam lá e estão implorando por água e não há água, as IDF fazem parte do processo de desumanização. Eles fazem parte disso. Então, como as IDF tratam os civis em Gaza? Como se a vida deles não importasse. Eles atiram neles. Atiram com metralhadoras, disparos de tanque, artilharia e morteiros contra multidões de civis desarmados que estão passando fome para controlar a multidão. Isso é desumano. Isso não é apenas desumano, é uma clara violação dos protocolos da Convenção de Genebra. E os contratados da UG Solutions, os contratados da SRS, a GHF que está em Gaza, estão participando disso. O pessoal da UG Solutions adotou os métodos de escalada de força não converse, não comunique, atire neles. Então agora, o pessoal da UG Solutions dispara gás lacrimogênio, granadas de efeito moral, balas de borracha de espingarda. Atiram para dispersar a multidão ou direcioná-la para um lado ou para outro. Então imagine, se puder, que você chega a um cruzamento em T, e não há nenhuma placa dizendo para onde ir, e você nunca esteve no lugar para onde está indo. Você chega a esse cruzamento e pensa: para onde eu vou? Para comunicar que você deve ir para a esquerda ou para a direita, alguém começa a atirar em você. Então, tudo que você sabe é: bem, eu não devo ir por aquele caminho.
Então você corre para o outro lado. E na próxima esquina estão atirando em você. Imagine, com milhares de pessoas, 20 a 30 mil pessoas em uma área, em pânico e caos, sendo alvejadas para direcionar a multidão, enquanto você é atingido por granadas de efeito moral que liberam gás lacrimogênio. Eu já fui atingido por essas granadas de gás lacrimogênio. Elas são debilitantes. Você não consegue enxergar. É caótico. É caos. E é um caos planejado. As FDI e o governo israelense não veem os palestinos como humanos e continuam a desumanizá-los. Eles os tratam exatamente assim, como animais que não existem e não têm direito à vida. É assim que eles são tratados. E, infelizmente, odeio dizer isso, mas a América, os Estados Unidos, faz parte desse processo de desumanização todos os dias. Isso é frequentemente chamado de guerra contra civis. Bem, a que você está se referindo? A falta de distinção entre civis e combatentes armados? Claro, isso vai contra todas as leis da guerra, mas o processo de desumanização de que você fala está muito presente na linguagem. E acho que esse é um dos aspectos mais perturbadores disso. Ou seja, é muito difícil provar genocídio porque é preciso provar a intenção. Mas você vê, por parte da liderança israelense, eles continuam fazendo as mesmas referências a eles, quase como se fossem um câncer, uma praga na sociedade, como você disse, nem mesmo humanos. Mas você também vê esse tipo de linguagem no local? Porque você esteve lá com diferentes pessoas da Fundação Humanitária de Gaza. Você trabalhou lá, viu as FDI. Você ouviu o mesmo tipo de linguagem das FDI quando se referiam a todos os palestinos? All the Palestinians? Every day. I mean, in one incident, Todo dia. Quero dizer, em um incidente, no dia 24 de maio, o primeiro dia em que americanos viram os pontos de distribuição. Os pontos de distribuição antes do dia 24 de maio, durante o final de março, abril e maio, estavam sendo construídos pelas FDI. As FDI identificaram onde os pontos seriam, escolheram os locais e construíram os pontos. Nenhum americano da GHF, Boston Consulting Group, Safe Reach Solutions, UG Solutions ou da Embaixada dos Estados Unidos, ninguém, tinha ido a esses pontos. Então, quando fomos a esses pontos pela primeira vez e os vimos do jeito que foram construídos e onde estavam localizados, as FDI estavam, havia uma patrulha das FDI. Então, ao redor dos locais, ao redor de cada local, 1, 2 e 3, havia operações de combate, carros de Gideão, operações ofensivas acontecendo nessas áreas. Eu estava no local número 1 e estava na torre olhando para o noroeste e um esquadrão de infantaria israelense estava patrulhando lá fora. Eles estavam descansando na sombra do barranco, porque esses locais eram cercados por barrancos de cerca de 6 metros de altura. Eles estavam descansando na sombra do barranco e eu estava na torre e os vi lá embaixo. Então cumprimentei. Eles olharam para mim e disseram, os americanos estão chegando. E eu disse, sim, sou americano. Estou aqui pela UG Solutions e vamos fornecer ajuda. E ele disse, e um dos soldados das FDI falou, por que você está alimentando nossos inimigos? Por que você está aqui para dar comida aos nossos inimigos? Você só está dificultando as coisas para nós. Poderíamos matar todos eles e acabar com isso, mas você está alimentando o nosso inimigo. Então essa percepção de que todo palestino é Hamas, isso faz parte da desumanização. Isso faz parte da narrativa para desumanizar a população, de que todo menino, menina, homem, mulher, criança, idoso e todos os demais são todos Hamas. E isso obviamente não é verdade, mas a percepção de dizer que todos devem morrer, que todos são Hamas, que devem ser apagados da face da terra, começar de novo, tirar todos os palestinos daqui, ou matá-los ou expulsá-los, isso é limpeza étnica por definição. That's ethnic cleansing. By definition, genocide. Every aspect of the genocide that exists. Genocídio. Todos os aspectos do genocídio que existem. Sobre o seu ponto, senhor, que é um ótimo ponto, você então precisa vincular a intenção. Tipo, se eu mato alguém, alguém morreu. Mas existem níveis de intenção, certo? Foi premeditado? Foi um acidente? Você estava planejando isso há anos? É uma conspiração?
você precisa determinar a intenção. O que eu diria é que a execução real e o mecanismo disso, porque foi planejado desde o início, planejado desde o comecinho, para deslocar, desabrigar, causar fome, fornecer não apenas comida suficiente para parecer que você está alimentando, mas de modo que eles ainda estejam morrendo lentamente. Tudo isso foi projetado. Tudo isso foi intencional. That was all designed. That was all intended. That was on purpose. So when you look at the design, Isso foi de propósito. Então, quando você observa o planejamento e como tudo se desenrolou de março a abril, maio, junho, julho, agosto e agora entrando em setembro, a intenção fica clara pelo fato de que eles tinham um plano e estão executando esse plano. Isso é intencional. Não há nada de acidental nisso. A fome, a escassez, o deslocamento, as mortes indiscriminadas. Isso não são aspectos infelizes da guerra. Acredite, eu já estive em muitas guerras. Nunca, em nenhuma guerra em que lutei, houve um total desrespeito pelo alvo ou pela população civil, ou um total desrespeito pelos seres humanos da população civil. Nunca. Nunca. disregard for human beings in the civilian population. Never, never. So if any American soldier or veteran or politician or anybody Então, se qualquer soldado americano, veterano, político ou qualquer pessoa disser que isso é apenas uma parte infeliz da guerra, eu digo, você não sabe do que está falando e deveria se envergonhar. Além disso, para ilustrar, às vezes uso esta analogia. Em 23 de março de 2019, em Baghouz Falcani, na Síria, na fronteira entre o Iraque e a Síria, bem às margens do rio Eufrates, foi onde o califado do ISIS foi derrotado. Onde as últimas forças de combate organizadas do ISIS, os batalhões do ISIS no nordeste da Síria, se renderam. Os combates vinham do norte, passando por Raqqa, por Deir ez-Zor, por Baghouz Falcani. Combates intensos. Combates intensos. through this whole area. Intense fighting. Our partners' force had been killed, Americans had been killed. As forças dos nossos parceiros haviam sido mortas. Americanos haviam sido mortos. Combates intensos. Todo motivo para ódio e vingança. E quando os últimos combatentes remanescentes do ISIS se renderam, na ordem de milhares, nós não os matamos, não atiramos neles, não os deixamos passar fome. Nós os alimentamos, demos água a eles, tratamos de suas necessidades médicas, garantimos sua segurança e proteção e sua passagem segura, levando os civis para o campo de deslocados de Al-Hol e os combatentes do ISIS para áreas de detenção, instalações de custódia. Nos esforçamos muito nisso, porque isso é direito humanitário. Para quem diz que nesta guerra não há direito humanitário, que não há regras na guerra, não é verdade. E para qualquer veterano que diga isso, que diga que não há regras na guerra. Quando eu estava na guerra, atirei em crianças e matei crianças. Esses indivíduos deveriam ser trazidos de volta ao serviço ativo, submetidos à corte marcial e enviados para Leavenworth, porque isso é um crime de guerra. Israel é signatário dos protocolos da Convenção de Genebra. Não há desculpa. É deliberado. É intencional. O que está acontecendo nos mais altos níveis são crimes de guerra, crimes contra a humanidade, violações das leis de conflito armado, LOAC, violações das leis da guerra terrestre. Está absolutamente claro. E o mundo precisa agir. A comunidade internacional precisa agir. Porque se não agirmos, isso vai continuar acontecendo. Israel não tem intenção de parar. Israel has no intent of stopping. Just seems like the humanitarian efforts and mission has been. Parece que os esforços e a missão humanitários foram terceirizados da ONU para as pessoas que estão realmente cometendo genocídio. Isso é, quero dizer, algo bastante notável. Mas na linguagem deles, eles se referem a todos os civis, como Hamas, para justificar esse tipo de tratamento. Mas como isso se aplica às crianças? Você vê o mesmo tratamento sendo dado às crianças? Porque certamente seria muito difícil argumentar que crianças muito pequenas seriam Hamas. Existe alguma exceção aqui? Is there any exception here? No exception that I saw, especially from the Israeli. Nenhuma exceção que eu vi, especialmente da perspectiva israelense, perspectiva das forças de defesa de Israel, é que as crianças são apenas futuros membros do Hamas. Que se essas crianças crescerem e se tornarem adultas, elas serão do Hamas. Todos devem morrer. Todos devem sair. Todos devem ser eliminados nesta luta,
seja por meio de assassinato ou deslocamento, levando-os para outro lugar. Todos são Hamas. De bebês a idosos, todos são Hamas. Os contratados da US Solutions que estão em campo em Gaza, aos poucos também passaram a adotar esse mesmo pensamento, que mulheres, crianças, idosos, eles não têm valor. Todos são Hamas. Todos são Hamas. Veja a narrativa que a própria Fundação Humanitária de Gaza defende. Ouça a linguagem que eles usam. É muito revelador. Por exemplo, no dia 16 de julho, no local número 3, 20 palestinos foram mortos, pisoteados ou sufocados até a morte. A própria GHF admitiu isso, não é segredo. Mas a resposta da GHF foi, foi o Hamas que fez isso. Tudo é culpa do Hamas. Se chove, é o Hamas. Se está muito quente lá fora, é o Hamas. Se alguém morre de fome, foi o Hamas. Se alguém morre por uma bomba israelense, foi o Hamas. Se alguém é baleado tentando pegar comida, bem, estavam pegando timor. E pareciam Hamas enquanto JS. Está pondo que desborbo. É absurdo. Infelizmente, há muito tempo, o mundo acredita nisso, incluindo representantes seniores dos Estados Unidos, como o embaixador Mike Huckabee ou o enviado especial Sr. Witkoff, que dizem coisas que repetem as mesmas coisas. Não há fome. Não existe uma fome generalizada. Bem, eles estão sendo bombardeados e baleados porque são do Hamas. Bem, é por causa do Hamas. O Hamas fez isso. O Hamas fez aquilo. Durante todo o tempo em que estive lá, em campo, não trabalhei apenas em um local. Trabalhei nos 4 locais, trabalhei na distribuição e na entrega. Passei tempo em ambos os centros de comando operacional. Passei tempo nos 4 pontos de distribuição. Passei tempo dirigindo por todas as rotas. Em nenhum momento vi alguém armado, em absoluto. Também nunca vi ninguém que se proclamasse ou se identificasse como Hamas. Além disso, durante todo o tempo que passei em cada local, nunca fui ameaçado de nenhuma forma. Nem percebi qualquer ameaça ou senti hostilidade contra mim. Nunca experimentei isso, nem de longe. E estive em todos os locais durante todas as rotações de distribuição em cada um deles. Vi tudo do começo ao fim. Nunca percebi uma ameaça. Então essa percepção de que, bem, todo mundo é Hamas. Isso é uma mentira. A percepção de que não há fome, que não existe uma crise alimentar, isso é uma mentira. A ideia de que eles não precisam de água, que há água em Gaza, isso é uma mentira. Então o mundo precisa acordar para essas mentiras e perceber que se acordarmos tarde demais, a prova estará na execução real. Não restarão palestinos. Eu odeio. Estou muito preocupado, porque a Operação Carruagens de Gideão 2 não deveria começar até o final de setembro, com a convocação e treinamento de mais 60 mil reservistas das FDI. Eles adiantaram esse cronograma para o final de agosto. A Operação Carruagens de Gideão 2 já começou. A campanha de bombardeios, os tanques avançando ao norte do corredor de Netzerim, em direção ao sul da cidade de Gaza. Isso já aconteceu. Isso está acontecendo. Até o final de setembro, essa operação estará concluída, porque eles não estão apenas manobrando pelo sul, também adicionaram forças adicionais para manobrar pelo norte. Então, para quem estuda história e manobras, eles têm um elemento de manobra vindo do norte, uma manobra do sul, e ambos estão se movendo para o oeste. Isso é chamado em termos militares de movimento de pinça, onde você exerce pressão e empurra todos para o sul, em direção ao campo de concentração. Isso está acontecendo agora. Enquanto falamos aqui hoje, enquanto você acorda amanhã de manhã, isso está acontecendo. Até o final de setembro, a Operação Carruagens de Gideão 2 estará concluída. E então haverá a limpeza final, que será apenas bombardeio sistemático. Milhares estarão mortos. Milhares estarão mortos. Até agora, desde que falei com a mídia e me manifestei publicamente, deixei claro qual é o plano. Eles vão deslocar as pessoas e depois vão construir um campo de concentração. Eles já fizeram isso. Eles vão lançar operações em Gaza City.
Não haverá cessar-fogo. Eles não vão aceitar um cessar-fogo. Eles vão entrar em Gaza City e vão limpar cada rua. Eles estão fazendo isso. Meu medo é que do meio para o final de setembro, eu e outros estaremos dizendo, eu avisei, eu avisei. E será tarde demais, porque não restarão mais palestinos. Então estamos ficando sem tempo para agir. We're running out of time to take action, and it's very much a reality that E é muito, muito real que em nossa vida, em nossas vidas, testemunharemos um holocausto moderno. Testemunharemos um genocídio moderno. Veremos diante dos olhos do mundo o assassinato de mais de 1 milhão, de mais de 2 milhões de pessoas. E para qualquer um que ache que isso não pode acontecer, eu pergunto, mesmo em nossa história como sociedade moderna, meus avós viveram isso. Meus avós estavam vivos quando a Segunda Guerra Mundial aconteceu, quando os guetos de Varsóvia, na Polônia, foram consolidados e depois deslocados. Havia mais de 2 milhões de pessoas reunidas nos guetos, sistematicamente deslocadas em questão de uma semana. Pensar que isso não pode acontecer com 2 milhões de pessoas nos próximos meses? Vai acontecer. Pode acontecer. E está acontecendo. Só precisamos olhar para uma geração atrás em nossa história para ver que é real. Só precisamos olhar para as imagens, os relatos, os bombardeios, as mortes e o assassinato de jornalistas bem diante dos nossos olhos para ver que é real. E se não agirmos em breve, como comunidade internacional, estaremos do lado errado da história. Porque não poderemos dizer que não sabíamos. Não poderemos dizer que não vimos. Não poderemos dizer que não estávamos cientes. Nós sabemos. Estamos cientes. Nós vemos. E não estamos fazendo nada. Você descreveu esse esforço para apertar a população, para movê-la. Fui informado de que grande parte do que as FDI fazem para garantir que as pessoas não tentem voltar é basicamente destruir tudo o que resta em termos de infraestrutura. Eu queria saber, quanto da infraestrutura você viu lá? Em que tipo de condição ela se encontra no momento? Sabe, na minha experiência militar eu vi Fallujah e achei que nunca veria nada pior. Fallujah, no Iraque. E vi Mosul depois de expulsar o ISIS do norte do Iraque para a Síria. E pensei então, bem, nunca vou ver nada pior do que isso. E depois na Síria, quando passei por Raqqa, onde houve uma grande batalha e bombardeios, e o ISIS destruiu muita coisa ao sair. Nada se compara ao nível de destruição e à absoluta aniquilação que testemunhei em Gaza. E não só bombardeiam os prédios, você já viu os vídeos, já viu as fotos de verdadeiras montanhas de escombros, nem mesmo onde antes existiam cidades, onde prédios e complexos de apartamentos de 10, 15 andares ficavam, agora são apenas montanhas de escombros. E você vê esses caminhos cortando tudo. Esses caminhos não eram estradas originais. Eles foram abertos pelo IDF usando o trator D9, um trator enorme. Se você leu recentemente, há cerca de 2 semanas, talvez uma semana e meia, a Caterpillar cortou o suporte para permitir que o IDF usasse mais seus tratores. É um trator Caterpillar D9 que eles modificam e transformam nesse mega trator. A Caterpillar se retirou e disse que não vai mais dar suporte. Eles usam esses tratores para simplesmente abrir caminhos no meio dos escombros e criar estradas para o IDF passar. Então, tudo o que você vê em Gaza são montanhas de escombros com caminhos abertos no meio. E então, depois que esses prédios são destruídos, eles passam por ali, pedaço por pedaço. Se você olhar para todo o sul de Gaza e o sul de Rafah, ao sul do corredor de Netzarim, onde antes havia prédios, cidades e bairros, árvores verdes e grama verde, agora está tudo nivelado, nivelado ao chão, plano, limpo, nivelado. Eles estão fazendo isso na área central. Eles estão fazendo isso. O corredor de Netzarim, no norte, costumava ter apenas 4,5 quilômetros de largura. Agora tem 7 quilômetros de largura. O comprimento total de Gaza é de apenas 26,3 quilômetros.
E eles fizeram o corredor de Netzarim com 7 quilômetros de largura. Toda a área em Netzarim, da costa até a fronteira, está nivelada. Eles estão fazendo isso agora, a partir do centro-norte, do centro-sul, para conectar o que já fizeram. Está acontecendo. Então, sabe, quando eu estava no local número 3 na parte sul de Khan Yunis, perto de onde ficava o leste de Rafah, que já não existe mais, para chegar a esse local tivemos que passar pelos restos e colinas de escombros para chegar ao local número 3. E havia um desses operadores de trator D9 lá, que estava dirigindo um desses tratores enormes. Esses tratores são simplesmente gigantescos. É difícil de acreditar quando você os vê. Então eu estava olhando para um deles e pensei, cara, isso é uma engenharia inacreditável. E um dos caras que estava dirigindo aquilo tinha descido de lá e estava conversando com a gente, porque estávamos movendo nosso comboio. E ele não era das FDI. Ele era um contratado, não um contratado da GHF, mas um contratado que Israel havia contratado, um operador de trator contratado. E eles estavam recebendo $1.500 americanos, $1.500 americanos, por cada casa que eles derrubavam e limpavam. Tem muito dinheiro sendo ganho com isso. E eles estão nivelando e limpando toda a área. Então, seus relatos e o que você ouviu sobre, depois que eles bombardeiam, eles simplesmente passam o trator e limpam. Isso é absolutamente correto. Minha última pergunta é sobre o que você acha que a comunidade internacional deveria fazer, porque em breve será tarde demais. Normalmente, em uma situação como essa, e é por isso que existem sociedades abertas, você precisa de transparência, precisa de responsabilização. É necessário expor os erros para corrigir algo assim. Porque toda essa estrutura de terceirizar a missão humanitária para aqueles que estão cometendo genocídio é bastante grotesca. O que você recomenda? Poucas pessoas estiveram lá ou estão na situação. Qual é a solução para esse espetáculo de horrores? A longo prazo, eu não sei. Não sou cientista político, nem diplomata. Não sei o que é o longo prazo. Mas neste momento, para o futuro imediato, o mundo precisa condenar a fome. Não basta apenas reconhecer, já reconhecemos. Agora a fome extrema. Façam algo a respeito. Condenem isso. Até agora, todas as nações chegaram até o limite, recuaram e depois voltam. Chegam até o limite, pisam de leve e depois voltam. Bem, se vocês não pararem, talvez conheçamos a Palestina em setembro. Estamos em Nepal, If you don't stop, we're going to send you a mean letter through the embassy. If you don't stop, we might sanction you. Se você não parar, podemos impor sanções. Pare com os pode ser e talvez. Faça. Condene o deslocamento e a fome. Condene isso. Ao condenar isso, exija que as Nações Unidas possam voltar para administrar e restabelecer 400 locais. Acabe com o GHF. Ele não deve fazer parte de nada daqui para frente, porque o GHF não é nem mesmo uma pequena operação humanitária. Não é humanitário de forma alguma. Faz parte do deslocamento. É a isca e a armadilha. Acabe com o GHF. Traga as Nações Unidas. Exija que o mundo se una como uma frente unida, todas as nações, e exija isso. Neste momento, você tem a França dizendo algumas coisas, a Alemanha dizendo outras, o Reino Unido dizendo outras, os Estados Unidos meio que não dizendo muita coisa porque o presidente falou que há fome. Mas então o embaixador Huckabee, o embaixador dos Estados em Israel, disse que não há fome. Não é uma mensagem unificada. Todo mundo precisa estar na mesma página. Estamos observando, reconhecemos, condenamos e condenamos essas ações. Aqui estão as consequências. Isso precisa ser feito. Não apenas falado, não contornado ou desfeito depois. Cartas de advertência ou cartas de demarcha de embaixada para a embaixada dizendo: não gostamos mais de você. Não gostamos mais de você. Ou se você não fizer isso, não pode vir à nossa festa de Natal.
Stop that. Do something about it. Pare com isso. The greatest nation Faça algo a respeito. As maiores nações do mundo estão dizendo que coletivamente não conseguimos pôr fim a isso. we all know that's not. Todos nós sabemos que isso não é verdade. Todos nós sabemos que isso não é verdade. E se achamos que vamos simplesmente sentar e assistir a isso, achando que não vai acontecer o pior cenário possível, eu pediria a todos que simplesmente olhassem para o que já aconteceu. Look at what's already 1 ano atrás, estávamos chegando perto de uma fome. here ago. Isso não vai acontecer. Eles nunca farão isso. Vamos trazê-los de volta à beira do abismo. They will never do Bem, agora uma fome. Eles nunca vão arrasar toda a cidade de Gaza e entrar em Jabalia de Gaza. Bem, eles estão fazendo isso. Going to Jabalia and Gaza City. No, they're doing it. They'll never move the population. Eles nunca vão mover a população em massa de onde vivem para uma única área. Eles estão fazendo isso. Então, por quanto tempo mais vamos dizer que isso não vai acontecer? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Está acontecendo. Já é tarde demais para muitos. E se não agirmos, se não condenarmos essas ações, se não condenarmos o início, há tantas coisas a serem condenadas. Mas se você puder condenar um ponto específico, condene o deslocamento, condene a fome. Você faz isso trazendo imediatamente as Nações Unidas para locais baseados na comunidade, para que as pessoas possam permanecer onde estão e ter acesso à comida. Então podemos começar a ter uma conversa, como comunidade coletiva, sobre como a guerra termina, ou qual é a identidade, ou uma solução de 2 estados, ou seja lá o que for. What the identity or a two-state solution or whatever that is. Then we can have those conversations, which should be had, absolutely. But Então right podemos now, ter essas conversas que realmente precisam acontecer, com certeza. Mas agora, se não pararmos o genocídio, o deslocamento, a fome, nenhuma dessas conversas vai importar. E eu estou dizendo, juro por Deus, estou dizendo ao mundo, não haverá um Estado palestino para ser reconhecido em setembro. Não haverá, ou no final de setembro, me desculpe, não haverá um povo palestino pelo qual lutar. Não haverá. E isso não é só para os palestinos. Imagine isso para o mundo, Se o que está acontecendo em Gaza, por qual nossos governos estão virando o rosto, todos os governos do mundo, adivinhe só, pode acontecer onde você mora. Guess what? It can happen where you live. To every American who thinks that that's just something that happens Para far todo away, americano que acha que isso é algo que só acontece muito, muito longe, uma vez que o genocídio é normalizado, fome, deslocamento, assassinato indiscriminado, ele vai chegar a um bairro perto de você. mark my words. Marquem minhas palavras. E para os americanos e outros que possam estar envolvidos nisso, se formos arrastados por uma guerra maior em nome de Israel por causa do que está acontecendo agora, por que fazemos parte disso quando soldados americanos voltarem para casa em caixões cobertos pela bandeira? Não digam que não sabiam. You wish you could have done Não digam que gostariam de ter feito algo. Não coloquem fitas amarelas na porta, fingindo apoiar as tropas, porque vocês podem fazer algo agora para evitar isso. You can do something right now to prevent that. If every American voice makes it known, Se cada voz americana se manifestar e o mundo condenar a fome e o deslocamento, é só isso que estou pedindo agora. Não podemos todos concordar que a humanidade é o mínimo. Não podemos concordar que deixar crianças passarem fome e serem mortas é errado. Podemos todos concordar com isso? Se conseguirmos concordar com essa única coisa, então podemos parar o deslocamento e a fome. Haverá um povo palestino para ser representado. Aí sim, poderemos ter outras conversas. Mas se acharmos que vamos resolver toda a conversa e encontrar todas as respostas antes de meados de setembro, não vamos. E se continuarmos acreditando nessa mentira, seremos testemunhas de um holocausto moderno, e isso ficará para sempre marcado na nossa história como seres humanos. and it will be forever stained in our history as humans. Yeah, my concern is that our governments appear to Minha preocupação é que nossos governos parecem estar motivados pelo desejo de terem registrado sua crítica e oposição a isso, e até mesmo de apaziguar alguma oposição, fingindo que querem impedir isso. Mas, como você disse, eles vão até aquele limite, mas não querem realmente exercer pressão para impedir esse desastre. Então não. É muito desanimador assistir a tudo isso. Mas quero te agradecer muito por compartilhar essa história. E novamente, como eu disse antes, não há muitas pessoas que chegam lá com seu histórico militar e que viram o que você viu.
Então acho que isso é muito importante, especialmente agora que há muito pouca mídia com acesso a essas coisas. Então, é isso. Muito obrigado. Which can access these things. So yeah, thank you so much. Yes, it's as I've said to many others that Sim, como já disse a muitos outros, não precisam me agradecer. Isso não é uma obrigação moral minha. É uma obrigação moral. Ponto final. Eu não pedi para ver o que vi. Eu não estava procurando ver o que vi. Eu não estava buscando isso. Para ser totalmente transparente, quando cheguei a Israel e íamos fazer coisas em Gaza, pensei, cara, vamos salvar o mundo. Vamos alimentar todo mundo. Israel está fazendo a coisa certa. Estamos fazendo a coisa certa. Vamos trazer liberdade e salvação. E não estamos. Então, para quem acha que sou político ou, sei lá, influenciador de redes sociais, eu não tenho nenhuma rede social. social media influencer, I have zero social media. I don't even have LinkedIn. Not looking for clicks or Eu nem tenho LinkedIn. Não estou buscando cliques ou seguidores. De jeito nenhum. Não tenho apoio de ninguém. Não tenho patrocinadores. Não tenho empresa de mídia. Não tenho assessores de imprensa. Não tenho advogados. É só a verdade. A verdade de alguém que entrou nisso. Não necessariamente procurando por essa verdade, mas a verdade me atingiu em cheio. E não pode ser ignorada. Então, o que estou trazendo à tona é uma obrigação moral. É uma obrigação moral. Então, obrigado por me permitir compartilhar a história da humanidade. Esta não é a história apenas dos palestinos, ou de Gaza, ou de Israel. A humanidade está em exibição. A Palestina é um espelho da nossa sociedade humana, e agora estamos olhando para ele. E não é bom. and it's not good. Não parece que estamos passando no teste de jeito nenhum. Mesmo assim, muito obrigado por trazer isso à tona. Sim, senhor. Yes, sir. And I thank you for your time E eu agradeço pelo seu tempo e pela plataforma. Acho que você tem uma plataforma maravilhosa e sei que ela é altamente respeitada. Obrigado. and thank you.